Capítulo 18. Ainda estou um pouco fumegante, portanto, é com uma mão hesitante que Caesar se aproxima para tocar o aparato em minha cabeça. A parte branca desapareceu com o fogo, deixando um véu liso e preto ajustado ao decote do vestido na parte de trás. Penas, disse Caesar. Você está igual a um pássaro. Um tordo, eu acho. Digo, batendo levemente as asas. É o pássaro no broche que uso como símbolo. Uma sombra de reconhecimento pisca no rosto de Caesar, e posso dizer que ele sabe que o todo não é apenas um símbolo, que ele passou a significar tantas coisas mais, que o que será visto como uma troca de roupa vitoriosa na capital repercutirá de uma maneira totalmente diferente nos distritos. Mas ele tenta lidar da melhor forma possível com a situação. Bom, vamos tirar o chapéu para seu estilista. Acho que ninguém discordará de que isso é a coisa mais espetacular que jamais foi vista em uma entrevista. Sina, você merece os nossos aplausos. Caesar faz um gesto para que Sina se levante. Ele o faz e se curva ligeiramente para a audiência. Subitamente, sinto um medo enorme por ele. O que ele foi fazer? Algo terrivelmente perigoso. Um ato de rebelião em si. E ele o fez por mim. Eu me lembro de suas palavras. Não se preocupe. Eu sempre canalizo as minhas emoções para o trabalho. Assim, não causo mal a ninguém além de mim mesmo. E temo que ele tenha causado mal a si mesmo de um modo irreversível. O impacto de minha transformação flamejante não passará despercebido ao presidente Snow. A audiência, que até então estivera no silêncio proporcionado pela mais pura perplexidade, irrompe num aplauso selvagem. Mal consigo ouvir o sinal que indica que meus 3 minutos estão encerrados. Caesar me agradece e retorna ao meu assento, meu vestido agora mais leve do que o ar. Quando passo por Pita, que está caminhando para sua entrevista, seus olhos não se encontram com os meus. Sento-me cuidadosamente, mas, fora as fumacinhas aqui e ali, parece que, no geral, nada de grave aconteceu comigo, de modo que volto a minha atenção para ele. Caesar e Pita são bastante entrosados desde a primeira vez que apareceram juntos no ano passado. O diálogo fácil entre os dois, com perguntas e respostas rápidas pautadas pelo bom humor e a habilidade de transitar para momentos de cortar o coração, como aquele em que Pita confessou estar apaixonado por mim, tornaram os dois um enorme sucesso de audiência. Eles abrem a entrevista sem nenhum esforço, com algumas palavras a respeito de incêndios e penas e frangos cozidos em excesso. Mas qualquer pessoa consegue ver que Pita está preocupado, de modo que Caesar conduz a conversa para o assunto que está na mente de todos. E então, Pita, como foi que você se sentiu quando, depois de tudo que passou, você descobriu que haveria um massacre? Pergunta Caesar. Fiquei chocado. Enfim, no momento estou vendo Katniss linda naqueles vestidos de noiva e no outro... Pita hesita. Você se deu conta de que jamais haveria um casamento? Pergunta Caesar delicadamente. Pita faz uma longa pausa, como se estivesse decidindo alguma coisa. Ele olha para a audiência fascinada e em seguida para o chão, e então, finalmente para Caesar. Caesar, você acha que todos esses nossos amigos aqui conseguem guardar um segredo? Um riso desconfortável emana da audiência. O que será que ele está querendo dizer com isso? Guardar um segredo de quem? O nosso mundo inteiro está assistindo. Tenho certeza absoluta disso, disse Caesar. Nós já estamos casados, disse Pita tranquilamente. A multidão reage com um pasmo generalizado e sou obrigada a enterrar o rosto nas dobras de minha saia para que ninguém veja o meu pânico. Onde será que ele pretende chegar com isso, afinal de contas? Mas como isso é possível? Pergunta Caesar. Ah, não foi um casamento oficial. Nós não fomos até o edifício da justiça ou qualquer coisa assim, mas temos o nosso ritual de casamento no distrito 12. Não sei como funciona nos outros distritos, mas lá nós fazemos assim, diz Pita, e descreve brevemente a história dos pães torrados. Os familiares de vocês estavam lá? Pergunta Caesar. Não contamos para ninguém, nem para Hammett. E a mãe de Katniss jamais teria aprovado uma coisa como essa. Mas veja bem, sabíamos que se nos casássemos na capital, o ritual dos pães torrados não aconteceria. E nenhum dos dois queria, na verdade, esperar mais. Aí um belo dia resolvemos fazer a coisa, diz Pita. E na nossa visão, estamos mais casados do que se tivéssemos assinado qualquer papel ou participado de qualquer festa de arromba. Quer dizer, então, que isso se deu antes do anúncio do massacre, diz Caesar. Claro que foi antes.
Tenho certeza de que nunca faríamos isso depois de saber, diz Peter, começando a parecer chateado. Mas quem poderia adivinhar que uma coisa como essa iria ocorrer? Ninguém. Nós passamos pelos jogos, nós somos os vitoriosos, todo mundo parecia tão entusiasmado por nos ver juntos, e aí, do nada... Enfim, como é que poderíamos prever que uma coisa assim aconteceria? Vocês não poderiam, Peter. Caesar o abraça. Como você mesmo disse, ninguém poderia. Mas tenho que confessar que estou contente por vocês dois terem tido pelo menos alguns meses de felicidade juntos. Aplausos frenéticos. Como se tivesse sido encorajada, paro de observar as minhas penas e permito que a audiência veja meu trágico sorriso de agradecimento. O resíduo de fumaça das penas deixa meus olhos lacrimejantes, o que acrescenta um toque perfeito à encenação. Eu não estou contente, diz Peter. Gostaria que pudéssemos ter esperado até que a coisa toda fosse feita de maneira oficial. Isso deixa até Caesar surpreso. Certamente um curto tempo é melhor do que tempo nenhum. Você não acha? Talvez eu pudesse pensar assim também, Caesar, diz Peter amargurado. Não fosse pelo bebê. Pronto. Ele fez novamente. Soltou uma bomba que aniquila os esforços de qualquer tributo que veio antes de mim. Bom, talvez não. Talvez esse ano ele tenha apenas acendido o fusível da bomba que os próprios vitoriosos estavam construindo, na esperança de que alguém fosse capaz de detoná-la. Talvez pensando que ela estivesse no meu vestido de noiva, desconhecendo o quanto confio nos talentos de Sina, ao passo que Peter não precisa de nada, além de sua sagacidade. Assim que explode, a bomba lança para todos os lados acusações de injustiça, barbarismo e crueldade. Até mesmo os mais ferrenhos adoradores da capital, os mais sedentos pelos jogos horazes, as pessoas que mais aprovam um banho de sangue não têm como ignorar, pelo menos por um instante, o quanto a coisa toda é hedionda. Estou grávida. A audiência não consegue absorver essa notícia de imediato. Ela precisa atingir a todos, ser deglutida e confirmada por outras vozes antes que a multidão comece a soar como uma manada de animais feridos, gemendo, berrando, gritando por socorro. E eu? Sei que meu rosto está sendo projetado num close extremo em todas as telas, mas não faço o menor esforço para escondê-lo. Porque, por um momento, inclusive, estou ponderando acerca do que Peter acabou de dizer. Isso não é, por acaso, a coisa que eu mais abominava em relação ao casamento, em relação ao futuro? A perda de meus filhos para os jogos? E agora isso poderia ser verdade, não poderia? Se eu não tivesse passado a minha vida construindo camadas e mais camadas de defesa, até me encolher diante de uma mera sugestão de um casamento ou de uma família. Caesar não consegue mais controlar a multidão, nem mesmo quando o sinal toca. Peter balança a cabeça para se despedir e volta para seu assento sem falar nada. Posso ver os lábios de Caesar se mexendo, mas o lugar está um caos total, e não consigo escutar uma palavra sequer. Só a explosão do hino, num volume tão alto que eu sinto vibrando em meus ossos, nos deixa saber em que parte estamos do programa. Automaticamente me levanto, e ao fazê-lo, sinto a aproximação de Peter. Lágrimas escorrem por seu rosto enquanto seguro sua mão. O quanto essas lágrimas podem ser reais? Será que isso é um reconhecimento de que ele foi acometido pelos mesmos tremores que eu? Os mesmos que todos os vitoriosos têm? Que cada pai e mãe em todos os distritos de Panem? Volto os olhos para a multidão, mas os rostos da mãe e do pai de Rue dançam na frente dos meus olhos. A dor deles. A perda deles. Volto-me espontaneamente para Jeff e ofereço-lhe minha mão. Sinto meus dedos envolvendo o cotoco que agora completa seu braço e o seguro com firmeza. E então, acontece. Ao longo de toda a fileira, os vitoriosos começam a se dar as mãos. Alguns de imediato, como os morfináceos, Wires e Beatty, outros ainda sem muita certeza, porém capturados pelas demandas daqueles que estão ao lado, como Brutus e Enobária. Quando as últimas notas do hino são ouvidas, todos nós, os 24 tributos, estamos em pé, formando uma linha contínua, no que deve ser a primeira demonstração pública de unidade entre os distritos desde os dias escuros. É visível quando os idealizadores dos jogos percebem a importância do momento, pois as telas começam a ser desligadas. Mas já é tarde demais. Em meio à confusão, eles não cortaram a tempo. Todo mundo viu. Agora há um tumulto no palco, à medida que as luzes começam a se apagar e somos obrigados a voltar para o centro de treinamento aos tropeções. Eu me soltei de Chef,
mas Pita me guiou até o elevador. Finnick e Joanna tentou se juntar a nós, mas um pacificador aflito os bloqueia e subimos sozinhos. No momento em que saímos do elevador, Pita agarra meus ombros e diz: a gente não tem muito tempo. Quero que você me diga agora se preciso pedir desculpas por alguma coisa. Não precisa. Foi um grande salto que ele deu sem o meu consentimento, mas estou muito feliz por não ter sabido de nada de antemão, por não ter tido tempo de criticar a iniciativa dele, por não ter permitido que qualquer culpa em relação ao Gale desviasse a minha atenção do que realmente sinto pelo que Pita fez. E eu me sinto forte. Bem distante daqui, existe um lugar chamado Distrito 12, onde minha mãe, minha irmã e meus amigos terão de lidar com as consequências dessa noite. A poucos minutos de viagem em um aerodeslizador, encontra-se uma arena, onde amanhã Pita e eu e os outros tributos enfrentaremos nossa própria punição. Mas mesmo que todos nós tenhamos um fim terrível, alguma coisa naquele palco na noite de hoje não poderá mais ser desfeita. Nós, vitoriosos, ensinamos nosso próprio levante, e talvez, apenas talvez, a capital não seja capaz de contê-lo. Esperamos os outros voltarem, mas quando os elevadores se abrem, apenas Hammett aparece. Está uma loucura lá. Todo mundo foi mandado para casa e eles cancelaram a reprise das entrevistas na televisão. Pita e eu saímos correndo em direção à janela e tentamos entender a agitação nas ruas. O que estão dizendo? Pergunta Pita. Eles estão pedindo que o presidente pare os jogos? Acho que nem eles mesmos sabem o que pedir. A situação toda é inédita. Até a ideia de se opor à agenda política da capital é uma fonte de confusão para as pessoas daqui, disse Hammett. Mas não há chance de o presidente Snow cancelar os jogos. Vocês sabem disso, não sabem? Eu sei. É claro que ele jamais poderia recuar agora. A única opção que lhe resta é reagir, e reagir com dureza. Os outros foram para casa? Pergunto. Mandaram que fossem. Mas vão precisar de muita sorte para atravessar aquela multidão, disse Hammett. Então a gente nunca mais vai ver a F, diz Pita. Nós não a vimos de manhã em que os jogos começaram no ano passado. Transmita a ela, por favor, os nossos agradecimentos. Mais do que isso, faz uma coisa bem especial. Afinal de contas é a F, digo. Diz para ela o quanto estamos agradecidos e como ela foi a melhor acompanhante do mundo. E diz para ela também... Diz para ela que nós a adoramos. Por um tempo, ficamos apenas lá parados em silêncio, atrasando o inevitável. Então, Hammett diz: acho que esse é o momento em que também me despeço de vocês. Algum último conselho? Pergunta Pita. Mantenham-se vivos, diz Hammett, de modo taciturno. Agora isso soa quase como uma piada antiga para nós. Ele nos abraça rapidamente e sou capaz de dizer que isso é o máximo que ele consegue suportar. Vão dormir. Vocês precisam descansar. Sei que deveria dizer um monte de coisas a Hammett, mas não consigo pensar em nada que ele já não saiba, na verdade. E minha garganta está tão apertada que duvido muito que algo pudesse sair da minha boca de qualquer maneira. Então, mais uma vez, deixo Pita falar por nós dois. Se cuida, Hammett, diz ele. Nós nos dirigimos ao quarto, mas na porta, a voz de Hammett nos faz parar. Katniss, quando estiver na arena, começa ele e em seguida para. Sua expressão está tão dura que sinto que já o estou decepcionando. O quê? Pergunto na defensiva. Basta se lembrar de quem é o inimigo, diz Hammett. Isso é tudo. Agora vai. Saiam daqui. Descemos o corredor. Pita quer passar no seu quarto para tomar um banho e retirar a maquiagem e se encontrar comigo depois, mas não deixo fazer isso. Tenho certeza de que, assim que a porta se fechar entre nós, ela vai ser trancada e terei de passar a noite sem ele. Além do mais, tem um chuveiro no quarto. Eu me recuso a soltar a mão dele. Nós dormimos? Não sei. Passamos a noite abraçados, numa espécie de limbo entre sonhos e vigílias, sem conversar. Ambos com medo de perturbar um ao outro, na esperança de sermos capazes de guardar alguns minutos preciosos de descanso que possam ser usados em alguma outra oportunidade. Sina e Potya chegam de manhã, e sei que Pita terá que ir embora. Os tributos entram na arena sozinhos. Ele me dá um beijinho discreto. A gente se vê,
diz ele. A gente se vê. Sina, que me ajudará a vestir o traje para os jogos, me acompanha ao terraço. Estou a ponto de pisar nos degraus da escada do aerodeslizador quando me lembro. Não me despedi de Portia. Eu falo com ela, diz Sina. A corrente elétrica me deixa paralisada na escada, até que o médico injeta o rastreador no meu antebraço esquerdo. Agora, eles sempre serão capazes de me localizar na arena. O aerodeslizador decola e olho pela janela até baixarem as persianas. Sina continua insistindo para que eu coma algo, e diante das minhas negativas, insiste para que eu beba alguma coisa. Consigo bebericar um pouco de água, pensando nos dias de desidratação que quase me mataram no ano passado. Pensando em como vou precisar de forças para manter Pita vivo. Quando alcançamos a sala de lançamento na arena, tomo um banho. Sina trança os meus cabelos nas costas e me ajuda a vestir o traje por cima de uma roupa de baixo bem simples. Esse ano, o traje dos tributos é um macacão azul justinho no corpo, feito de material diáfano com um zíper na frente. Um cinto de 10 centímetros de largura revestido de plástico púrpura brilhante. Um par de sapatos de nylon com solos de borracha. O que você acha? Pergunto, estendendo o tecido para Sina examinar. Ele franze a testa enquanto estraga o material fino entre os dedos. Não sei. Isso aqui não vai garantir muita proteção contra o frio ou a água. E contra o sol? Pergunto, imaginando o sol implacável em um deserto estéril. Provavelmente. Você recebeu algum tipo de treinamento, diz ele. Ah, já ia esquecendo. Ele tira do bolso o broche com o todo e o prende no macacão. Meu vestido estava fantástico ontem à noite. Fantástico e imprudente, mas Sina já deve estar sabendo. Imaginei que talvez você gostasse, diz ele, com um sorriso contido. Nós nos sentamos, exatamente como fizemos no ano passado, de mãos dadas, até que a voz diz que devo me preparar para o lançamento. Ele me acompanha até o disco de metal e fecha o zíper do meu macacão até o pescoço. Lembre-se, garota em chamas, diz ele. Ainda estou apostando em você. Ele me beija na testa e dá um passo para trás, quando o cilindro de vidro desliza para baixo ao meu redor. Obrigada, digo, embora ele provavelmente não possa me ouvir. Levanto o queixo, mantendo a cabeça bem no alto, da maneira como ele sempre diz para o fazer, e espero o disco subir. Mas ele não sobe. E continua sem subir. Olho para Sina, erguendo as sobrancelhas em busca de alguma explicação. Ele apenas balança ligeiramente a cabeça, tão perplexo quanto eu. Por que será que está demorando tanto? De repente, a porta atrás dele se abre com um estrondo e 3 pacificadores entram no recinto. 2 deles prendem os braços de Sina em suas costas e o algemam, enquanto o terceiro o atinge na têmpora com tanta força que ele cai de joelhos no chão. Mas eles continuam batendo nele com luvas revestidas de metal, abrindo feridas em seu rosto e corpo. Estou quase arrebentando a cabeça de tanto berrar, dando socos no vidro rígido, tentando me aproximar dele. Os pacificadores me ignoram completamente, enquanto arrastam o corpo inerte de Sina para fora do recinto. Tudo o que resta são as manchas de sangue no chão. Enojada e aterrorizada, sinto o disco começar a se erguer. Ainda estou encostada no vidro quando a brisa atinge meus cabelos e me forço a ficar na posição ereta. Bem na hora, porque o vidro está recuando e estou em pé na arena. Alguma coisa parece estar errada com a minha visão. O solo está brilhante demais e continua ondulando. Estreito os olhos em direção aos meus pés e vejo que o meu disco de metal está circulado por ondas azuis que deslizam por cima das minhas botas. Lentamente, levanto os olhos e consigo distinguir a água se espalhando por todas as direções. Só consigo formar um único pensamento claro. Este não é um lugar para uma garota em chamas.